Queridas irmãs, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso estudo semanal de O Livro dos Médiuns, que está começando agora, aqui através do canal Espiritismo, Estudos para a Vida. Continuamos a estudar o primeiro capítulo da obra, o capítulo que tem como título uma pergunta: Há espíritos? Já estudamos os 5 primeiros itens desse capítulo, nos quais vimos Allan Kardec trazer uma teoria muito bonita, muito profunda, a respeito da existência dos espíritos e de sua comunicação com o plano material. Ali, Kardec, de forma racional, apresentou a existência de espíritos, sendo eles os homens desencarnados, os homens fora do corpo físico, atuando no plano extracorpóreo e trazendo as suas experiências e alguns fenômenos, através de alguns fenômenos no mundo corpóreo. Mostrou que o homem tem faculdades, o espírito tem faculdades, capacidades, experiências que o permitem produzir esses fenômenos de comunicação com o plano material. E então, apresentada essa teoria, nós chegamos agora ao último movimento do texto, que é um movimento também belíssimo e até surpreendente, porque Kardec vai apresentar aqui uma, um modo de ver a questão do ponto de vista dos incrédulos. Ele vai lançar mesmo um desafio, melhor dizendo, aos incrédulos para que se converse um pouco mais a respeito da existência dos espíritos e de sua comunicação com o plano material, agora em outros termos. Então vamos lá, vamos ao texto, porque esse é o último item do capítulo 1 e nós vamos terminá-lo hoje. Vamos lá, né? Encerrando o capítulo 1. Primeiro parágrafo, item 6, Allan Kardec diz o seguinte, ou escreve, né? As seguintes palavras. Abstraiamos por um instante dos fatos que, ao nosso ver, tornam incontestável a realidade dessa comunicação. Que comunicação é essa? A comunicação entre os espíritos e o plano material que ele acabou, né, de tratar ali no item 5, no item anterior. Então, vamos pensar que não existem os fatos. É isso que Kardec está dizendo. Fatos que todos nós, inclusive, já vivemos. Né? Uma intuição muito poderosa que vem em nossa mente, dizendo sobre algo de nossas, que vai acontecer em nossas vidas. E aí, muitas vezes, a gente ignora essa intuição e a gente observa logo mais que aconteceu mesmo. Muitas vezes pode ser uma boa comunicação do nosso anjo guardião, por exemplo, querendo nos orientar. Muitas vezes pode não ser uma boa comunicação. E aí a gente tem que aprender aqui com o livro dos médiuns como é que a gente vai tratar a respeito dessas coisas, né? Mas enfim, o fato está lá, o fato existe. Na época de Kardec, as mesas girantes, então o fato está lá e o fato por si só torna essa realidade da comunicação incontestável. Ainda assim, Kardec faz um exercício, fala, olha, vamos esquecer os fatos, vamos admitir que isso seja apenas uma hipótese, que a existência e individualidade do espírito humano permaneça depois da morte do corpo e que ele possa se comunicar. Apenas uma hipótese. E agora a gente vai conversar com os incrédulos. Corações que não acreditam, pessoas incrédulas. Então vamos pedir aos incrédulos que nos provem, não por simples negativas, né? Não é dizer assim, eu não creio nisso, então não existe. Não pode existir, é fantasioso demais. Não, tudo isso já foi tratado anteriormente, já se apresentou razões lógicas para a existência, né? Então não vale simples negativa porque elas são opiniões pessoais, e opiniões pessoais não valem nada, não constituem lei. Opinião às vezes está certa, às vezes não. Não dá para tratar assim de um assunto tão sério, né? Então Kardec pede que essas pessoas, expendendo razões peremptórias, o que significa expender razões peremptórias? Apresentar argumentos decisivos, argumentos categóricos, absolutos, contra a existência dos espíritos e a sua comunicação com o plano material, né? Então, que elas apresentem essas razões e agora de tal invertendo os papéis, porque vejam, o incrédulo, o principal argumento da pessoa incrédula é o seguinte, o principal argumento dos incrédulos é o seguinte: a ciência não prova a existência dos espíritos, então eles não existem. E esse argumento por si só é inválido, né? Por quê?
A ciência não prova a existência de muita coisa que existe. E a gente descobre isso no nosso dia a dia, né? A ciência vem apresentando coisas novas a todo instante, coisas que ela não provava a existência e que por ela mesma se sabe que existe. Então Kardec propõe aqui uma inversão de papéis. Fala, olha, vocês pedem que a gente prove a existência do espírito através da ciência humana, através da matemática, da física, da química e assim por diante? Então provem vocês que o espírito não existe por essas ciências. Né? Então, olha só, apreciar os fatos com auxílio das leis da matéria para dar uma demonstração de que os espíritos não existem. Pronto. A gente inverte agora a responsabilidade. Eu não tenho mais responsabilidade de provar que o espírito existe através das leis da ciência. Mas se vocês querem a prova através da lei da ciência, façam o contrário. Provem a inexistência dos espíritos e a sua impossibilidade de comunicação através das leis da ciência. Então aqui é Kardec, nas entrelinhas, meus amigos, é um texto tão bonito que ele nas entrelinhas, ele coloca algo maravilhoso. Ele já delimita que as ciências da matéria não têm alçada para estudar o espírito. Não tem. A ciência que estuda o espírito é o espiritismo. Ela tem alçada para estudar os fenômenos dos espíritos. A ciência não. Ela não tem como medir um espírito. Não temos material, equipamentos sensíveis o suficiente nem para o perispírito, quanto mais para o espírito, né? Então, Kardec arremata aqui dizendo, né? Faça uma demonstração com a física, a química, a matemática, etc. E provem, partindo sempre do princípio da existência e da sobrevivência da alma, primeiro, que o ser pensante que existe em nós durante a vida não mais pensa depois da morte. Então ele diz assim, ó, a alma existe. Tem algo imaterial no ser humano, né? Parte desse princípio. Existência e sobrevivência da alma. Ela sobrevive à morte do corpo. Então partiu desse princípio, agora você prova que o ser que sobreviveu à morte do corpo, através da ciência, né? Não mais pensa depois da morte. Prova que esse ser, se continua a pensar, não pode pensar naqueles a quem amou. Olha o desafio que Kardec lança. Que se pensa nesses a quem amou, não cogita de comunicar-se com eles. Olha aqui, Kardec invertendo, né? Toda a razão do texto e agora colocando na mão dos incrédulos. E é interessante o movimento, que eu vou abrir um breve parêntese, amigos. Por que Kardec desafia os incrédulos? Porque os incrédulos, justamente o problema deles é aqui, ó. Princípio da existência e sobrevivência da alma. Eles não creem no ser imaterial existente em nós, hoje. Para o Espiritismo, nós somos o ser imaterial, revestido de um corpo físico. Os incrédulos não creem nisso. Eles não são espiritualistas, são materialistas, né? Porque um outro espiritualista, outro opositor espiritualista, ele pode crer na sobrevivência da alma, mas pode não acreditar em alguns princípios da doutrina espírita. Com esse, a conversa é outra. O opositor nem sempre é materialista, mas o incrédulo, na maior parte do tempo, é, para não generalizar, né, não sermos ousados aqui generalizar e dizer todos, mas a maioria, a esmagadora maioria, é materialista. Então, parte desse princípio e prova pela ciência que essas coisas não podem acontecer, né? Que o espírito, podendo estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Como que você prova isso através da ciência? Que, podendo estar ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Vejam que desafio, né? Que não pode, por meio do seu envoltório fluídico, atuar sobre a matéria inerte. Não tem como provar, né? Que, sendo-lhe possível atuar sobre a matéria inerte, não pode atuar sobre um ser animado. Ele pode atuar sobre uma mesa, mas não sobre um homem? Prove isso. Né? Porque a mesa a gente observa, se movendo, se comunicando, né? Que, tendo a possibilidade de atuar sobre um ser animado, não lhe pode dirigir a mão para fazê-lo escrever. Olha como é irracional, né? Você tentar provar essas coisas. E último aqui, o nono item, que podendo fazê-lo escrever, não lhe pode responder às perguntas, nem lhe transmitir seus pensamentos. Então veja só, né? Kardec pede aqui, olha,
prova usando o mesmo critério que vocês me pedem, as leis da matéria. Kardec inverte aqui o ônus da prova, né? Desafiando ali os céticos, os incrédulos, a demonstrarem a impossibilidade da comunicação espiritual com base nas mesmas leis científicas que eles pensam que pode usar para negá-las. Então, aqui a gente tem uma análise elucidativa, atual, porque esse trecho estabelece que a crença nos espíritos não é um salto no escuro, meus amigos, mas uma consciência lógica da sobrevivência da alma. E notemos que esses 9 itens que Kardec coloca, todos eles foram trabalhados anteriormente no texto do codificador. Todos eles foram trabalhados pelo próprio Kardec, mostrando razões lógicas para a existência do espírito. Por isso que a gente diz, né? A crença na existência dos espíritos não é uma crença infundada, não é um salto no escuro, mas uma consequência lógica da sobrevivência da alma, que fica provada através dos fatos, para aqueles que querem olhar para os fatos, né? Então, parágrafo 2 e último parágrafo, para a gente encerrar esse capítulo 1. Vamos acompanhar Kardec. Quando os adversários do Espiritismo nos provarem que isto é impossível, aduzindo razões tão patentes quais as com que Galileu demonstrou que o Sol não é que gira em torno da Terra, então poderemos considerar-lhes fundadas as dúvidas. Então, bom, se toda discussão tem que acontecer no âmbito da ciência, eles têm que mostrar como Galileu. Infelizmente, até hoje, toda argumentação aqui ocorre, se resume nas palavras não creio, logo é impossível. Então, né, diante da opinião, pedem para que o Espiritismo prove. Ora, nós lidamos, pelos fatos e pelo raciocínio, a prova que elas são reais. Mas se não admitem nenhuma nem outra coisa, se chegam mesmo a negar o que vem, toca-lhes a eles provar que o nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Então, aqui, a grande inversão que Kardec faz e que coloca na mão dos incrédulos agora o ônus da prova, né? Eles, então, que têm esse tipo de atitude, que têm que provar que não existe, porque nós espíritas estamos muito tranquilos com a razão nos dizendo que somos espíritos imortais, filhos de Deus, que podemos nos comunicar com o plano material, que progredimos sempre e que temos aqui já a base fundamental da doutrina, né? A existência da alma depois da morte, a sua individualidade, comunicação com o plano da matéria, de forma muito bem apresentada, muito bem elucidada, com argumentos sólidos e mais do que isso, mesmo Kardec fazendo o movimento de abrir mão, né, deles, os fatos existem. Os fatos estão aí para provar. Bem, meus amigos, acompanhamos aqui Allan Kardec através de argumentos lógicos, através de filosofia, através de um pensamento muito agudo sobre a existência dos espíritos e sua comunicação com o plano espiritual. Espero que esteja sendo útil para nós, né? É um despertar, é o aumento do nosso horizonte de raciocínio a respeito da vida em si. A vida é muito mais do que matéria. Os horizontes se expandem, as possibilidades crescem e o espírito, com isso, sente mais esperança. Esperançosos, seguiremos estudando e aprendendo com o codificador. Muito obrigado, queridos amigos, queridas amigas, pela companhia em mais um estudo. Aqui nós terminamos o primeiro capítulo. Em nosso próximo encontro, começamos o segundo capítulo de O Livro dos Espíritos. Um abraço fraterno e os votos de muita paz a todos.